Olá pessoal, aqui eu vou começar uma série em 2 vídeos que vão falar sobre as teorias evolutivas e a explicação do surgimento da biodiversidade. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre a hipótese criacionista e o lamarckismo, ok? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na biodiversidade, né, ou seja, em todos os organismos que existem no nosso planeta, essa dúvida de como tudo surgiu, ela é inerente ao ser humano, ela vem desde a antiguidade. E a primeira hipótese que surge para explicar o surgimento da biodiversidade é o que a gente chama de hipótese criacionista. O que a gente tem hoje como hipótese criacionista está muito relacionada com o pensamento europeu, então ela está muito baseada no livro do Gênesis, da Bíblia, que é o primeiro livro que explica como Deus criou tudo, né? Essa ideia criacionista baseada no livro do Gênesis também é compartilhada com outras religiões, né? Com a religião judaica e a religião islâmica. Nessa ideia criacionista, o que a gente tem é que Deus criou todos os seres vivos do nosso planeta e criou todos de uma única vez. Então, nessa ideia, todos esses organismos não mudaram com o tempo. Ou seja, a mesma cobra, passarinho, cachorro, girafa que Deus criou naquele primeiro momento é o mesma cobra, mesma girafa, mesmo passarinho que a gente tem hoje em dia. Então, os organismos desse modo de pensar, eles estão fixos ao longo do tempo. E isso a gente chama de fixismo. Ok? Bom, só que com o tempo foi surgindo a ciência, o homem foi conseguindo explicar os fenômenos da natureza de uma maneira mais racional e especialmente o surgimento, né, da geologia, com o entendimento que o planeta Terra não era uma coisa fixa também, com a ideia do tectonismo, os fósseis, o surgimento, a descoberta dos fósseis e a compreensão melhor dos fósseis, o pensamento começou a se modificar e aí diversos pensadores começaram a propor outras formas do surgimento da biodiversidade. Eu não vou falar sobre todos eles, eu vou falar só agora sobre o Lamarck. O Lamarck foi um naturalista, então o naturalista eram aquelas pessoas que estudavam a natureza, estudavam os organismos, estudavam as mudanças do planeta, e ele tinha acesso a coleções de organismos e fósseis. O Lamarck era um cara que acreditava na teoria da abiogênese, ou seja, todos os organismos vão surgindo a partir da matéria inanimada, e ele acreditava que existia uma força vital nesses organismos que fizessem com que eles se modificassem ao longo do tempo. E quando a gente fala do Lamarck, a gente coloca todas as ideias dele sobre o que a gente chama de lei do uso e desuso, que foi o que ele propôs em 1809, e eu queria que vocês prestassem atenção nessa data. No que a gente chama de lei de uso e desuso, na realidade são uma série de proposições do Lamarck que a gente vai dar uma olhada agora. Então, a primeira coisa é que, por conta dessa força vital que existia dentro dos organismos, que ele acreditava, todos os organismos tendiam a uma maior complexidade. Ou seja, o Lamarck acreditava que com o passar do tempo, os organismos iam melhorando, eles iam ficando cada vez mais complexos, com mais características. Isso porque ele acreditava que quanto mais necessária fosse uma estrutura para um organismo, maior seria o desenvolvimento dessa estrutura. E é isso aqui, essa frase que define o que a gente chama de lei do uso e desuso. Então, o Lamarck acreditava que se uma determinada parte de um organismo fosse muito necessária para ele, essa parte seria forçada pelo próprio organismo até que ela fosse se desenvolvendo. E ainda ela ia ficando cada vez mais complexa. Mas não adiantava nada, né? Só aumentar essa complexidade da estrutura se você não passasse isso para as próximas gerações. Porque quando aquele organismo que desenvolveu a estrutura morresse, aquele ganho seria perdido. Então ele também acreditava que as características que eram adquiridas, ou seja, aquela estrutura que foi mais trabalhada e que tinha aumentado a complexidade, essas características passavam para a geração seguinte. Então, seria assim, se um determinado organismo trabalhasse uma determinada estrutura dele, ela ficaria mais complexa. Quando esse organismo tivesse um filhote, esse filhote já nasceria com aquela característica mais desenvolvida. Uma das
das explicações uns exemplos que são muito utilizados para explicar as ideias do Lamarck, é um exemplo que ele mesmo não utilizou, mas que é do crescimento do pescoço da girafa. Se a gente parar para pensar assim, na hipótese lamarquista, como é que a gente explicaria as girafas com um pescoço tão comprido? Bom, a gente, pela explicação do Lamarck, o que deveria ter acontecido era o seguinte: você tinha uma girafa de pescoço curto, mas as girafas se alimentam de folhas de árvores. Então, para que essa girafinha conseguisse se alimentar, ela forçaria o pescoço dela para cima, ela ia esticando o pescoço para conseguir alcançar as folhas das árvores. Bom, essa girafa que esticou o pescoço, ela desenvolveu essa estrutura, o pescoço, ela ficou mais complexa. E aí, quando ela tinha um filhotinho, esse filhotinho já nascia com o pescoço um pouquinho mais comprido. Só que esse filhotinho também esticava o seu pescoço. E aí ele conseguiu alcançar as folhas e as folhas mais altas. E aí quando esse filhote crescesse, tivesse filhos, esses filhos nasceriam já com o pescoço então um pouquinho mais esticado. E assim ao longo das diversas gerações, até que a gente chegasse na girafa de hoje, com o pescoção bem comprido, porque a girafa ancestral já tinha esticado seu pescoço. Tá? Essa é a explicação pelo Lamarck. Bom, por enquanto, eu vou parar por aqui e a gente vai ver agora no próximo vídeo como essas ideias continuaram ao longo da história, ok?